Mas Jó foi escrito antes mesmo do livro de Gênesis. Há uma corrente teológica que fala sobre isso. E interessante que quando ele começa a escrever, o escritor do livro de Jó não tinha muitas experiências a respeito de diversos temas, de diversos propósitos que Deus exerce durante o sofrimento. E Jó ele começa falando de algo tão bonito. Ele fala da esperança, porque era aquilo que ele tinha ainda. Apesar de ter passado por uma situação de perda, ele se sentia também como uma árvore cortada. Ele teve um momento na vida dele que ele teve notícias duras, numa sequência, como se fosse uma metralhadora. Você perdeu, você perdeu. E a lista de perdas não era somente bens materiais. Perdeu filho, perdeu família, perdeu a honra, a reputação, o respeito. E naquela época, que esse homem, lá no capítulo 1, que Deus enaltecia o comportamento dele, por ser um homem íntegro, um homem justo, que se desviava do mal, e de repente ele está numa situação que aquela sociedade, aqueles amigos, só entendia uma circunstância favorável para aqueles que estavam diante da presença de Deus, plenamente satisfeitos. Ou seja, para aqueles que conviviam com Jó, se não estivesse vivendo uma vida de plenitude, uma vida plena de prosperidade, é porque estava em pecado. É porque tinha cometido algum erro muito grave. E Jó não sabia porque estava passando por aquilo. Porque mesmo quando os filhos de Jó estavam fazendo suas celebrações, suas festas, Jó tinha medo daqueles filhos dele pecar contra o Senhor e oferecia sacrifícios constantemente a Deus pelos seus filhos. E de repente toda a sociedade daquela época começa a julgar Jó. Jó tinha muitas respostas. Não, Jó não tinha nenhuma resposta. Jó tinha muitas perguntas, mas as respostas que chegavam até Jó eram respostas que o incriminavam, que o colocavam em uma situação complicada. E os seus amigos o acusavam. O que você fez contra Deus para estar sofrendo tudo isso? Só pode ter sido algo muito terrível. Naquela época, se você estava diante de Deus, você prosperava, você não tinha enfermidades, você não tinha perdas. E Jó começa a falar disso. E no seu profundo, na dor mais profunda da sua existência, ele começa a fazer comparações. E será que nós não nos comparamos muitas das vezes? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. A vida daquela pessoa é sempre melhor do que a nossa. E exatamente isso Jó começou a fazer naquele momento. Ele começou a analisar coisas. E quando nós lemos o livro de Jó, até parece que Jó considera que existe sim um Criador. Ele não deixou de acreditar. Mas ele começa a colocar uma situação como se Deus fosse injusto. E ele começa falando aqui no capítulo 7. Não há esperança para mim. Por quê? Olha só, ele começa a analisar com a árvore. Até para uma árvore, Deus, ainda que ela esteja cortada, ela tem o direito de ressuscitar. Ainda que as suas raízes ressequem, basta o cheiro das águas e elas voltarão a brotar de novo. Mas para a minha situação, mortal, simples, ser humano, estou fadado ao fracasso. Se eu morrer, eu não serei como a árvore,
irei brotar de novo. Então o contexto de Jó, ele fala da experiência que ele via acontecendo, e essas coisas aconteciam porque Deus permitia. Deus que permitia, Deus que permite até hoje, essa experiência que acontece com as plantas, com os vegetais. E muitas das vezes nós vemos até algumas plantas cortadas ainda conseguirem brotar. Troncos ressequidos, mas com as suas raízes ainda profundas, ao cheiro das águas, aquela chuvinha, ele começa a brotar. E ele não conseguia visualizar isso na sua própria vida. Deus, tu fazes isso com árvores. E por que não acontece isso comigo? E ele começa a fazer suas comparações, buscando respostas diante de Deus. Interessante que Jó lhe falou na sua profundidade, na sua simplicidade. Ele falou apenas daquilo que ele tinha conhecimento. Somente aquilo que ele conhecia. E aquilo que ele não conhecia, ele imaginava que Deus não poderia fazer, porque ele não tinha ouvido nem visto nada semelhante. Pelo menos 2 milagres Jó descreveu com profundidade, mas esses 2 milagres ele não tomou posse para si, porque ele nunca tinha visto o primeiro milagre, que era a experiência da ressurreição. Quando o livro de Jó foi escrito, não tinha ainda aquelas experiências de Deus ressuscitar mortos, da vida no vale de ossos secos. Ele não tinha ainda essa experiência. Então ele achava que isso não iria acontecer jamais com a experiência humana. Nós somos privilegiados porque nós sabemos que isso é possível, porque isso já aconteceu milhares e milhares de vezes durante toda a história. A Bíblia tem esses relatos. E o interessante é que quando nós não vemos saída para a nossa situação, nós começamos a desacreditar de Deus, porque Deus, eu nunca vi ninguém sair dessa situação que eu estou. Eu não lembro se alguém numa situação exatamente como a minha conseguiu porque a situação dele era melhor, era mais fácil, era mais favorável, mas a minha não tem possibilidades. E colocamos um limite. A nossa fé diminui. A nossa expectativa, a nossa esperança parece desvanecer nessa situação. Só porque você não viu, você deixa de acreditar. Mas não seria isso exatamente a fé? Acreditar mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido, ainda que você ainda não tenha visto, nem ouvido, nem experienciado ainda. Será que isso não é fé? Será que não é a fé que o traz aqui todas as manhãs para adorar um Deus que abre portas onde não existem paredes? E diante dessa situação, Jó, ele começava a exprimir, relatar a sua dor, a sua dificuldade, os seus constrangimentos. Então ele não conhecia o milagre da ressurreição. Por isso ele não testemunhava sobre isso. Por isso ele não tomava posse. Mesmo se sentindo como a árvore cortada, prestes a morrer. Ele imaginava que ia morrer naquela miséria e não ia ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E o segundo milagre que Jó falava, mas não tomava posse para si, era o do privilégio das árvores. Jó falava que as árvores tinham um tratamento diferenciado de Deus, em detrimento a ele próprio como ser humano. Deus, até as árvores são tratadas diferentes no reino, no universo da natureza. Mas nós não temos o privilégio da árvore, de reviver, de brotar, apenas com o cheiro da umidade, conseguir revigorar-se. Ele achava que Deus era injusto. Até esse momento da vida de Jó, quando as coisas começam a dar errado, será que Deus não errou?
Por que esse sofrimento? O interessante é que nós não escolhemos o sofrimento, a não ser que tenha sido causado pela nossa inobservância a uma orientação divina. Mas Jó não tinha feito nada pelas suas atitudes para passar por aquele processo. Nós só encontramos essa resposta lá no capítulo 1, porque ele foi desafiado no reino espiritual. Nada mais, nada menos que o próprio Satanás tem um diálogo com Deus. Não sei exatamente como se processou esse diálogo, mas Satanás dizia: olha, aquele homem só é o que é, só é íntegro, esse homem só se desvia do mal, porque tudo é farto, tudo é favorável, tudo é prosperidade naquele homem. Mas se tiver a escassez, mas se houver a circunstância adversa, ele não vai continuar fazendo o que ele faz. Mas Deus, ele conhece o íntimo de coração do Jó, como conhece o teu coração também. Que mesmo tendo poucas forças, mesmo sendo limitados, como nós somos, Deus nos honra. Deus nos revigora com a sua palavra, com a sua promessa. E Ele é Deus para fazê-la cumprir. Independente das circunstâncias estarem ou não favoráveis, é Ele que determina sobre tudo e sobre todos. Jó não sabia que nós também somos tratados como árvore no reino espiritual. Em diversas palavras de Jesus, Ele nos compara muitas das vezes como árvores. Ah, se Jó tivesse essa experiência. Ah, se Jó tivesse a experiência que aqueles conterrâneos de Cristo tivessem. Ah, se Jó tivesse em nossos dias. Muitas das perguntas de Jó teriam sido respondidas já. No livro de João capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira, vós sois o ramo. Então Ele já está nos comparando como uma árvore. Eu sou a oliveira verdadeira. Ele fala da parábola do grão de mostarda. E Ele ainda fala mais, que aquela árvore que não dá fruto deve ser cortada. Ou seja, nós também somos árvores em determinados momentos da nossa vida. Deus assim nos trata como árvores. E Ele quer que nós venhamos ser como árvores que dê frutos, e frutos que permaneçam. Jó falou da experiência da árvore e achou que Deus estava sendo injusto. Só que ele não sabia que ele estava escrevendo para ele mesmo. Simplesmente ele não tomou posse porque ele não conhecia a capacidade do poder ilimitado de Deus. Ele não sabia. E nós sabemos dessa verdade. Quando nós lemos essa palavra no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, nós tomamos posse. Eu também sou essa árvore, que ainda que cortada, há esperança para mim. Ainda que morto, pode ressuscitar. Ainda que cortado dos sonhos, ainda que haja perdas em todo tipo de natureza, ainda há possibilidade para o Deus Todo-Poderoso transformar essa circunstância, essa situação em algo para a glória do seu nome. Então nós, diante do que Cristo falou, nós somos sim privilegiados. Jó estava equivocado. Ele pensou que somente árvores poderiam ressuscitar. Mas nós, na categoria de filhos de Deus, renascido em Cristo Jesus, nós somos passíveis de renovo. Há um poder sobrenatural na palavra de Deus. Como foi falado aqui na abertura, os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Basta confiar, independente de estar cortado, independente de estar sangrando, independente de estar sendo humilhado, criticado, julgado, independente de qualquer situação. Há solução,
há saída, há esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Interessante, quando nós lemos aqui, suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará. O que Jó estava passando, a gente chama de deserto, de escassez, de situação que está faltando alguma coisa. Interessante que em regiões onde tem-se aquele clima desértico, quando se passa naquele período de seca, a gente só vê uma vegetação seca, galhos secos, aquele capim ressecado. Nós temos essa experiência tão perto aqui no sertão, aquele clima semiárido e aquela vegetação chamada caatinga. Árvores não crescem muito, são ressequidas, porque foram adaptadas a sobreviver com poucos recursos. Solo arenoso, salínico, um solo pobre em nutrientes, considerado em determinadas épocas, se não houver um tratamento, como terra improdutiva. Mas acontece algo misterioso no sertão, no deserto. Quando começa a chover, no primeiro dia de chuva, quando você vê lá no outro dia, você começa a ver um monte de plantações verdes que estava ressecada, apenas com um dia de chuva. Apenas naquele cheiro das águas, a gente vê o renovo. Em pleno deserto, se você visualizar a situação crítica que é a caatinga, no período de seca, no período do verão, é inacreditável. Com poucos dias de chuva, aquele cenário mudar-se completamente e você não acreditar que aquilo ali é sertão. E muitas das vezes Deus permite passarmos pelo deserto, onde há escassez generalizada, para que nós venhamos aprender algo de sobrenatural, algo de grande importância para a nossa vida cristã. As plantas no deserto, elas frutificam ao cheiro da água. E a palavra de Deus, ela diz com muita propriedade que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, na escassez, na dor. Aquilo que era motivo para a desonra, será motivo para a dupla honra. Aquilo que era motivo para a tristeza, será motivo para a alegria. Aquilo que era motivo de ser criticado, será motivo de ser exaltado. Cristo em sua vida. Deus usa as adversidades da vida, dos problemas, das dores, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. E o deserto é uma escola, assim nós já ouvimos. Porque essas plantas típicas da caatinga, quando ela recebe aquela pequena quantidade de água, aquela gota, ela canaliza totalmente para aquilo que ela mais precisa, para a sua vitalidade. Não há desperdício, é tudo muito otimizado, a própria natureza, a engenharia divina é tão incrível, tão fabulosa, que ela permite que essas plantas quase que mortas ao olho nu, a nossa percepção, quando ela recebe um pouco de água, elas se transformam. Elas verdadeiramente se transformam em campos verdejantes, campos frutíferos. E a qualidade das frutas que é produzida em regiões assim, elas são bem conhecidas no mercado internacional. Existem países que são potências na criação, na produção de hortaliças, de frutas. Tem uma aparência bonita,
mas muitas das vezes falta o sabor. E na região de clima quente e seco, o sabor é ressaltado. Os europeus compram em grande quantidade a nossa fruticultura aqui no Brasil, porque embora tenham frutas bonitas e com aparência incrível, mas ela não tem o sabor das que são produzidas na situação de escassez. Você consegue entender isso? Você está entendendo isso? Que mesmo nesse deserto, a vontade de Deus é que você produza, que você frutifique, muito mais do que muitos que têm muitos e muitos recursos e vivem em total abundância. Esse é o poder de Deus, que faz você brotar, faz você frutificar, mesmo quando as situações são adversas. Aleluia. E o deserto é a escola da eficiência. Na escola da eficiência, o que significa? Se não tem desperdício, se desperdiçar, se aquela planta, ela desperdiçar aquela única gota que está caindo sobre ela, ela está fadada a viver daquela situação. Mas aquela gota é canalizado para todas as suas funções de uma forma tão incrível. O interessante é que nesse processo a medicina descobriu que quando uma pessoa ela tem câncer e ela está num processo de jejum, de esofagia, os recursos dos alimentos que chegam ao seu corpo é tão escassos. Como é que o organismo trabalha? Prioridade é para as células boas. A segunda prioridade é para aquelas células que estão quase lá e quase cá, quase morrendo. E a terceira prioridade é aquelas células cancerígenas. Então a esofagia, o jejum, a escassez faz o câncer morrer de fome. Isso nas minhas palavras, o Prêmio Nobel 2016 foi para um médico que descobriu isso. E se nós analisarmos, Deus já faz isso com a natureza. Quando nós estamos na escassez, nós somos mais eficientes diante de Deus. Cada palavra, cada centelha já nos reacende. E nós não desperdiçamos energia, recursos, tempo com aquilo que não vai trazer crescimento, edificação espiritual. Quando nós estamos passando pelo deserto, o nosso foco é Cristo, é Cristo, é Cristo. Mas quando se tem talvez uma grande quantidade de recursos, em qualquer que seja o aspecto da tua vida, da nossa vida, há uma tendência muito forte de desperdiçarmos a energia. Por exemplo, aquilo que nos distrai, aquilo que nos tira o foco, que é Cristo, com um coração ressentido. Quando estamos passando pela dor, a gente quer esquecer aquele ressentimento, a gente só quer adorar a Cristo. A gente só quer estar buscando a Cristo, porque a dor é maior do que aquele pequeno ressentimento. O ressentimento suga a energia. A não liberação do perdão suga a energia. O sentimento de medo também suga a nossa energia, as nossas forças. Essas situações, elas são tratadas com muito cuidado pelo nosso Pai Celestial em nossas vidas. Se você está passando pelo deserto em alguma área da sua vida, é porque Deus quer te fazer eficiente. Quer te tornar eficiente, produzir muito com muito pouco, porque verdadeiramente vão ver, somente Deus pode fazer isso. Não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade, não é naquilo que nós achamos que pode resolver, não, é em Cristo. Mesmo sem ter, você terá para abençoar. Mesmo sem ser, você é luz do mundo e sal da terra. Você faz a diferença nessa sociedade. O teu sofrimento é exemplo para muitos e será testemunho. E não diga mais que você tem um grande problema. Diga que você está construindo um grande testemunho.
Você faz parte desse processo. Construção de um grande testemunho não é um grande problema. Aleluia. Na alta eficiência não há desperdício, há foco total. Somos incendiados com centelhas. Apenas o cheiro do Espírito Santo já nos envolve, já nos renova. Tudo isso é canalizado para o nosso coração. Nós tomamos posse. A escola do deserto promoveu isso na vida de Jó. A um custo muito elevado. Olha só, Deus deu testemunho de Jó, o homem mais justo sobre a terra, o único naquele momento. Ele passou por isso, foi apertado pelas dores, pela vergonha. Ainda que as pessoas começavam a dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse: fala como uma louca mulher. Ele a repreendeu porque ele sabia que existia um Criador, um Deus no céu que o contemplava na sua dor, na sua angústia. Ele não deixou de crer em Deus, mas ele precisava ter uma experiência profunda daquilo que ele pensava que era somente para os outros seres, era para ele também. Essa manhã Deus está falando para você. Aquilo que você pensava só é para os outros a felicidade, só é para os outros a alegria, Deus está dizendo é para você também. É tempo de renovo, de revigorar na presença de Deus essa manhã. É para você essa palavra profética. Aleluia. Deus, ele vai renovar suas forças hoje. Haverá provisão no deserto. Aleluia. Haverá cura no deserto. Haverá luz. A luz. Aleluia. Que muitas das vezes sentimos na escuridão profunda. Uma escuridão tão profunda, que nós não sabemos nem como orar, nem como expressar o que estamos sentindo na profundidade da dor. Deus, ele ilumina os nossos corações através da sua palavra, e através da sua palavra ele nos permite sermos renovados. Romanos capítulo 12, mais transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a partir do momento que nós entendemos e tomamos conhecimento daquilo que Deus pode fazer, é que nós crescemos e somos renovados. Lá no final do livro de Jó, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos serão impedidos. E você vai falar como Jó: Senhor, eu passei, e eu verdadeiramente sei, eu tenho a experiência que tudo tu podes, e nenhum dos teus propósitos serão impedidos na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E essa manhã nós sabemos que existe pelo menos 2 tipos de pessoas aqui. Aqueles que vão tomar posse da vitória, que serão renovados, e aqueles que ainda estão com o primeiro sentimento de Jó: isso não é para mim. Mas Deus está dizendo: é para você. É para você que está vendo que é muito difícil. É para você essa palavra. É para você. E Ele convida que você se posicione no reino espiritual. Você tome uma posição de vitorioso, de vitoriosa. Eu tomo posse. Ainda que seja como essa árvore cortada, eu renovarei as minhas forças. Eu tornarei melhor essa segunda glória dessa casa. Ela será maior, bem maior do que a primeira. Bem maior do que a primeira. Aleluia. É nesse deserto que Deus forja o caráter de um cristão. O caráter estava ainda indeciso. Não há espaço para indecisão, não há espaço para falta de fé. A fé é a moeda espiritual. Você compra, você toma posse.
se você crê. Tudo é possível ao que crê. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. A vitória essa manhã em Cristo Jesus. Você crê? Você crê? Você crê? Aleluia. Eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos importantes. Como é que nós vamos nos levantar nessa situação? Como Deus quer que você se levante nessa situação e venha tomar posse de uma vitória sobrenatural, que muitos irão ver verdadeiramente. Só Deus poderia ter feito isso na vida dele e na vida dela. O seu testemunho está sendo construído. E existem 3 passos para isso. O primeiro é confiar na presença de Deus. E Yahvé chamar o Deus que está presente. Porque quando nós estamos passando por situações tão difíceis, há aquela sensação que estamos sozinhos, numa estrada escura, que de repente está levando para um precipício. Por isso que Jeová, Yahvé, chamar, Ele se manifestou com a sua presença, para que os seus filhos não se sentissem órfãos, não se sentissem abandonados, não se sentissem rejeitados. Você não está só, você não está sozinho, você não é órfão, você é filho, você é filha amada, comprada com alto preço, preço de sangue. Há promessas incríveis para a sua vida, promessas incríveis, maravilhosas, para vivermos aqui ainda e lá na eternidade. Somos co-herdeiros com Cristo. Não se sinta só, tome posse do primeiro passo, confie na presença de Deus. Deus, Ele está presente, isso também é fé. E o segundo passo é confiar na provisão. Jeová Jireh, o Deus que proverá todas as coisas, Ele vai manifestar a provisão na sua vida. Você crê? Vocês creem? Aleluia! Interessante que Paulo, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, ele tentou negociar algo com Deus. Ele disse assim, ele pediu para Deus tirar aquele espinho na carne. Na visão de Paulo seria melhor para ele, sem aquele espinho, sem aquela dor, sem aquilo que o constrangia, ele poderia caminhar muito mais. Mas a resposta de Deus para ele é que o poder de Deus, a graça de Deus era suficiente na vida dele, e Deus não tirou. Simplesmente porque se tirasse aquele espinho, ia crescer a soberba no coração de Paulo. A alta exaltação ia crescer. E para que ele se mantivesse na direção de Deus, com toda a humildade, ele precisava daquele espinho. Vai ter orações que Deus não vai responder, porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas nós, na condição de filhos, temos todo o direito de pedir. E Ele, segundo a sua bondade, segundo a sua vontade, Ele efetuará. Aleluia. Então é importante que venhamos sim confiar na provisão de Deus, o segundo passo. E o terceiro passo e o último que eu quero encerrar aqui essa manhã, trazendo essa reflexão, é confiar no poder de Deus. Aquilo que aconteceu, que acontece com as árvores, é possível acontecer também na sua vida. Eu não sei se essa manhã você se sente, ou tem se sentido como um peixe fora d'água, como uma árvore cortada. Mas confia no poder de Deus, porque haverá a manifestação de um cheiro do Espírito Santo. A água da vida, Jesus, vai lavar o teu coração,
vai renovar tuas forças. E essa água fará você florescer. Essa água dará o nutriente que você precisa para que os teus frutos eles possam crescer e crescer, mesmo no deserto, mesmo na escassez. A abundância e o poder sobrenatural de Deus agirá na sua vida.